Esse era um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo e finalmente, com toda essa questão de não ter estreias no cinema, eu acabei tendo mais tempo para gravar esses vídeos de lista e tal, e eu decidi fazer ele agora. É um dos filmes que vai me dar mais prazer de gravar, porque são filmes que são pouco comentados por aí, mas que vale muito, muito a pena assistir. O sistema de distribuição de filme no Brasil é bastante problemático, a gente até falou sobre isso num podcast que a gente gravou com o Dalê Nogari, então passa aqui no primeiro comentário fixado para ouvir esse podcast nosso com o Dalê Nogari, que a gente fala bastante sobre isso. E toda essa distribuição problemática faz com que muitos filmes bons não cheguem ao Brasil, principalmente filmes mais de um cinema independente. Então, os filmes aqui não vão ser filmes blockbusters, vão ser mais aqueles filmes que acabam não chegando no Brasil porque nenhuma distribuidora aceita comprar porque acha que esses filmes não vão fazer tanta bilheteria. São mais filmes de nicho e a única regra que eu coloquei aqui é que vão ser filmes de 2017 em diante, então filmes recentes. E até antes que eu esqueça, tem outra regra também, que é esses filmes não têm crítica no canal. Se tivesse crítica no canal, eu não colocaria nessa lista. O primeiro filme da lista é Maus Momentos no Hotel Royale. Esse é um filme que teve uma distribuição horrorosa, porque é o tipo de filme que acho que se chegasse ao grande público faria sucesso. Talvez de toda essa lista é o filme que tem uma pegada mais forte de entretenimento. Ele é dirigido pelo Drew Goddard, que é o mesmo diretor de O Segredo da Cabana, que é um filme que eu adoro, já até falei dele em outras listas. E aqui o filme vai ter uma abordagem que vai lembrar até um pouco o Tarantino. Não é um filme extremamente tarantinesco, mas ele tem algumas coisas que lembram bastante o Tarantino, então até no uso da violência, no uso de muitos personagens e como a gente vai ver um pouco das coisas sobre o ponto de vista de cada um, vai lembrar em algum aspecto, não muito, até Os Oito Odiados. Então o que a gente tem aqui é um grande elenco, então a gente tem a Dakota Johnson, que vem se provando cada vez mais depois lá dos 50 Tons de Cinza, que são horrorosos. Tem também a Cynthia Erivo, que acabou de ser indicada ao Oscar, tem o Chris Hemsworth, tem o John Hamm e tem o Jeff Bridges também, só para citar os 5 principais aqui. E o filme vai se passar num local específico, que é nesse Hotel Royale, que vai ter uma importância muito grande para a história, toda essa questão da ambientação e os segredos que envolvem esse hotel. E o que a gente vai ver é uma sequência de coisas estranhas acontecendo e a gente vai acabar vendo sob o ponto de vista de cada um, meio que montando todo esse quebra-cabeça que está acontecendo, como os personagens estão a todo instante um desconfiando do outro, e isso passa muito pela boa direção e pelo bom roteiro que consegue trabalhar muito bem esses elementos. Tudo isso até chegar num grande clímax final, onde todas as peças do quebra-cabeça são colocadas na mesa, e aí entra também mais forte o personagem do Chris Hemsworth, que é um cara simplesmente maluco nesse filme. Então eu não vou falar muito mais sobre ele, é um filme que eu recomendo bastante, é um dos filmes que mais me surpreendeu nos últimos anos, porque eu não esperava muito. Eu espero que vocês assistam e gostem dele. Esse filme está no Telecine Play, se eu não me engano é o único sistema de streaming que ele está. O segundo filme é um que eu fiquei muito triste de não fazer a crítica dele, ele é do ano passado, eu estou falando de The Farewell, que meio que vai chegar no Brasil como A Despedida. Eu falo isso porque ele ainda não chegou oficialmente no Brasil, e era um filme que as distribuidoras estavam esperando para lançar ele no cinema, caso ele tivesse alguma indicação ao Oscar, porque ele acabou recebendo indicações para o BAFTA, para o Globo de Ouro, se eu não me engano ele ganhou o melhor filme até no Spirit Awards, e aí no Oscar ele acabou sendo esquecido, como quase todos os filmes da A24. Então esse é mais um grande filme nesse excelente catálogo da A24. É um filme dirigido pela Lulu Wang, que vai ter uma pegada até meio autobiográfica. Então o filme basicamente é a personagem principal interpretada pela Awkwafina, morando nos Estados Unidos, e ela tem a família na China, ou pelo menos parte da família dela. E aí a avó dela, que mora na China, está muito doente e está prestes a falecer, está com os dias contados. Só que na China tem uma questão de que o médico, quando uma pessoa está com os dias contados, ele não precisa contar para a pessoa, ele pergunta para a família, e aí a família vai decidir se conta ou não para essa pessoa. E a família dessa protagonista não conta para a vozinha que ela tá muito doente. O que eles vão fazer é criar
um casamento fake, então eles vão pegar ali duas pessoas da família, meio que fingir um casamento para levar todo mundo para a China, para servir como se fosse uma despedida para a vozinha, mesmo que a vozinha não soubesse que aquilo é uma despedida para ela. A Lulu Wang aqui, ela tem um controle sensacional de todo o filme, como ela trabalha muito bem os silêncios, os vazios, e também como ela consegue equilibrar muito bem o drama, que meio que permeia o filme, mas também o lado cômico, principalmente na relação entre a personagem da Sushi Zhao, que é a vozinha, e a Awkwafina, que é a protagonista, que me surpreendeu demais aqui também. A Awkwafina, muita gente pensa nela como uma atriz de comédia, e nesse filme ela mostra todo o potencial dela pro drama também. É um filme bem sensível, um filme bem simples, mas bem tocante, e vocês vão se surpreender com o final dele, ainda mais por ser baseado em fatos reais. Bom, agora é hora de entrar nos filmes mais estranhos, e o terceiro filme da lista é de 2017, um filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é o mesmo diretor de O Lagosta, de A Favorita. Eu estou falando de O Sacrifício do Cervo Sagrado, um dos filmes mais estranhos dos últimos anos, e é uma narrativa do Yorgos Lanthimos, principalmente dos primeiros filmes dele. Em A Favorita ele acaba até mudando um pouco isso, mas é aquela narrativa que ele costumava usar de uma relação entre as pessoas. É um filme que aborda muito uma relação de frieza entre as pessoas, de um estranhamento, é quase como se passasse num universo diferente do nosso, e aqui vai ter também uma questão toda sobrenatural, que a gente por muito tempo fica duvidando se existe essa questão sobrenatural ou não. Então é um filme que a gente vai ficar meio desconfortável, vai ficar tentando adivinhar, e a gente não consegue criar muita empatia pelos personagens, só que ao mesmo tempo a gente consegue ficar, pelo menos eu consegui, ficar engajado o tempo inteiro com toda essa narrativa bem estranha que o Yorgos propõe aqui. Principalmente por essa questão de a gente ficar tentando decifrar os personagens a todo instante. E aqui a sequência final vai cair para um lado mais de Michael Haneke, aquele lance da violência, da tortura e tal, que pode causar estranhamento para muita gente, porque é uma grande virada no filme, mas pelo menos para mim funcionou muito bem com toda essa proposta que vinha se desenhando desde o começo. Eu não vou revelar mais que isso, senão vou acabar dando spoiler. Recomendo bastante esse filme, que tá na Amazon Prime Video. O quarto filme também é de 2017 e é um filme que deveria ser obrigatório para todas as pessoas que querem assistir Uncut Gems. Se trata de Bom Comportamento, filme dos irmãos Safdie, que são a mesma dupla de diretores de Uncut Gems. E por que esse filme deveria ser obrigatório para quem quer assistir Uncut Gems? Porque ele vai ter toda essa visão criativa dos diretores, todo esse cinema de ansiedade, de desconforto, só que ao mesmo tempo ele é um filme um pouco menos estranho, um pouco menos desconfortável que Uncut Gems. Então é um filme um pouco mais fácil de gostar. Se você não conhece o trabalho dos irmãos Safdie e vai direto para Uncut Gems, você provavelmente vai achar muito estranho, e é muito possível que você não goste daquele filme. Se você assistiu Bom Comportamento antes e depois assistiu Uncut Gems, você já vai saber o que você está esperando, e aí é mais fácil de você gostar dos dois filmes. Aqui o protagonista vai ser o Robert Pattinson, na minha atuação favorita dele na carreira. É um ator que eu defendo direto aqui no canal, é um ator que evoluiu demais nos últimos anos, e vai trazer essa relação de dois irmãos. O personagem do Robert Pattinson é um criminoso e o irmão dele tem problemas mentais, e vai tudo se passar meio que em uma noite. Então vai lembrar bastante aquele filme Depois de Horas, do Scorsese, que é um filme que eu adoro também, um filme extremamente subestimado do Scorsese, que é essa questão que os irmãos Safdie fazem muito do personagem acabar entrando meio que numa bola de neve. Então ele vai se enfiando em problema, e tentando fugir de um problema ele vai se enfiar em outro problema maior, e aí depois em outro problema maior, e tudo isso vai causar todo esse desconforto. O filme tá no Telecine Play, então se você tiver Telecine Play e Netflix, vai no Telecine Play, assiste esse filme, depois vai na Netflix e assiste Uncut Gems. Vale muito a pena assistir os dois, eu sou um grande fã dos irmãos Safdie. O quinto filme da lista é mais um de 2017, mais um que está na Amazon Prime Video, e é talvez o mais difícil de se gostar dessa lista, até porque o título e a forma como esse filme foi vendido acaba atrapalhando um pouco ele. É mais um filme da A24, que
assim, eu amo de paixão, eu vou até fazer um vídeo sobre a A24 em breve, porque é uma das melhores distribuidoras do momento. Eu estou falando de A Ghost Story. Você vê esse nome, que no Brasil chegou acho que como Sombras da Vida, se eu não me engano, e parece um filme de terror, até por se tratar de um protagonista que é um fantasma. Só que não tem nada a ver com isso. Esse é um filme sobre o tempo, esse é um filme sobre a sociedade, sobre a humanidade, sobre a evolução do mundo. Então a gente vai ter um protagonista aqui que morreu e virou um fantasma. E ele não virou um fantasma que vai tentar assustar as pessoas. Até por isso, a escolha do diretor David Lowery, que é o mesmo diretor de Meu Amigo Dragão, de O Velho e a Arma, de colocar um fantasma clássico, aquele cara com um lençol branco que parece meio ridículo. Só que a partir disso a gente vai ter uma narrativa que é bem lenta, é verdade, mas que vai se desenvolver para trabalhar toda essa questão temporal, toda a questão da vida eterna. Então a gente vê aqui um personagem que, como ele vai vendo as coisas passarem, ele vai perdendo as coisas e ele não pode deixar de viver. Então é um filme que toca em temas bastante profundos aqui, é um filme bastante melancólico e por isso que eu disse, é um filme bastante difícil, é um filme que é meio gosto adquirido. Talvez você, se assistir esse filme pela primeira vez, você não vai gostar e aí talvez uma segunda vez você goste um pouco mais. Recomendo muito para quem gosta do gênero, para quem gosta desses filmes mais independentes. O sexto filme também é de 2017 e se chama Brawl in the Cell Block 99, que eu acho que chegou no Brasil como Confronto no Pavilhão 99, se eu não me engano. Ele é dirigido por um dos meus diretores favoritos do momento, mas que é um diretor que não é tão conhecido do grande público. É o S. Craig Zeller, o mesmo que fez aquele Rastro de Maldade, que é aquele filme de faroeste, que tem até uma pegada de terror, um faroeste bem diferente, e fez também recentemente Dragged Across Concrete, que é um filme que eu vou tentar trazer para o canal, talvez em uma próxima lista desse tipo. E aqui o que acontece nesse Confronto no Pavilhão 99 é um filme que traz uma crueza gigantesca. Se a gente pensar bem, é um filme que fala sobre prisão, sobre o sistema prisional, só que toda a narrativa se desenvolve de uma forma muito natural e que parece até meio realista, e a direção vai trazer muito disso. Então, o uso de silêncios, aqui tem muito pouca trilha sonora e como as coisas vão acontecer. E isso vai aparecer principalmente nas cenas de ação. Então o que a gente tem aqui são cenas de ação praticamente sem cortes, até um pouco mais lentas, mais realistas e mais cruas, até como ele vai trabalhar a violência. Então é um filme que não vai trabalhar a violência como entretenimento, e sim a violência para falar de coisas talvez até mais importantes. A gente tem como protagonista o Vince Vaughn, na minha atuação favorita da carreira dele. Ele traz uma questão dramática muito forte aqui, de um cara que vai se ferrando cada vez mais e tudo que ele faz pela mulher dele para tentar salvar ela, mesmo sabendo que ele já tá meio sem salvação. Só que além desse lado dramático, o personagem dele tem umas tiradas meio satíricas, meio ácidas, que funcionam muito bem, e ao mesmo tempo ele traz a fisicalidade necessária para esse personagem. Então, todas as sequências de ação desse filme, principalmente, eu acho simplesmente brilhante, e é um diretor que eu quero ver cada vez mais filmes dele, o S. Craig Zeller. O sétimo filme é de 2018, foi a escolha da Coreia do Sul para o Oscar do ano passado, então foi a seleção da Coreia do Sul do ano anterior a Parasita, acabou chegando ali na pré-lista final, ficou entre os 10 ou 8 filmes, mas acabou não conseguindo ficar entre os 5 indicados, apesar de, pela qualidade, merecer. Eu estou falando de Burning, que eu acho que chegou no Brasil como Em Chamas. Nem tá muito certo eu falar Burning, né? Porque o filme é sul-coreano e eu tô falando o título em inglês. Mas enfim, foi como ele ficou mais conhecido mundialmente, filme que participou até do Festival de Cannes. E é mais um filme bem estranho e diferente para quem gosta de experimentar gostos diferentes quando se trata de cinema. Aqui é até difícil fazer uma sinopse para esse filme. A gente tem um protagonista ali que ele vai encontrar uma menina que diz que é amiga dele de infância, mas ele não lembra dela, e ela tem um outro amigo mais rico, e aí os três vão começar a criar meio que uma relação, e depois disso vão surgir algumas situações estranhas, celeiros sendo queimados,
e um desaparecimento, e eu não vou falar muito mais do que isso, porque eu acho que esse é um filme que vocês precisam assistir para apreciar ele melhor. Eu escrevi uma crítica dele no meu Letterboxd e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Lá eu consigo explorar um pouco mais, até com alguns spoilers, principalmente para quem já assistiu o filme. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, que eu queria muito que vocês gostassem para eu poder trazer uma parte 2 dessa lista. Tem muito filme recente de 2017 para cá que merece ser abordado, a gente merece conversar um pouco sobre ele, merecem ser assistidos, mas que infelizmente a distribuição do Brasil não ajuda esse tipo de filme. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, dê aquele like no vídeo se vocês gostaram, toca no sininho para receber os nossos outros vídeos e passa no primeiro comentário fixado aqui embaixo para ver o nosso podcast, até que a gente fala de distribuição com o Dale Nogari, e também o nosso Twitter, o nosso Instagram, o meu Twitter pessoal, que eu falo bastante de cinema lá também. Por hoje é isso e corta.